Bom, então, estamos gravando, a gente vai começar agora a repassar as 20 questões de revisão, que já foi disponibilizada para vocês fazerem as atividades, e aí eu acredito que até segunda, a gente recebendo a gravação, a gente já posta para vocês esses slides que eu estou apresentando aqui e a versão Word que tem todas as questões com as respostas de uma forma mais limpa ali, mais clara, e a gravação do que a gente está tratando aqui hoje. Como eu disse antes da gravação iniciar, eu vou tentar a cada slide, a cada questão, explanar de forma geral o que a gente tratou durante o semestre dentro daquele tema, tá? Eu peço desculpas aí, que a partir de agora eu não verei vocês. Vamos deixar as questões, as perguntas para o final, para que fique um pouco menos confuso aí, tá? E para que não atrapalhe o raciocínio de alguns. Vinícius, está projetando? Normal? Tá tudo bem? Só confirma no áudio, por favor, Vinícius, porque eu não estou visualizando aí, eu não vejo o chat, nem os... Professor, ele falou que está tudo normal, pode iniciar. Ah, tudo bem, obrigada. E é porque eu não consigo ler vocês, tá? Bom, então a questão 1, os sistemas de informação desempenham um papel crucial nas organizações modernas ao suportarem processos de tomada de decisão, integração de dados e automação de tarefas. Considere o seguinte cenário: uma organização busca implementar um sistema que integre os dados de todas as suas áreas funcionais, como finanças, logística e recursos humanos, de forma centralizada. Para atender a essa necessidade, o tipo de informação mais indicado seria, então, as alternativas: sistema de suporte à decisão, que automatiza tarefas operacionais e gerenciais; sistema de informação executiva, projetado para simplificar processos operacionais básicos; sistema ERP, que promove a integração das áreas funcionais; sistema de gestão de clientes, com foco exclusivo no atendimento ao consumidor; sistema de processamento de transações, que registra transações rotineiras. Então, a resposta correta é a C, que é o sistema ERP. Todos esses sistemas mencionados, nós já tratamos em outros capítulos também. Eu acho que tem um capítulo que aborda vários desses, alguns desses também vão ser abordados em outras questões. Alguém falou alguma coisa, mas foi por engano, né? Tá normal. Pessoal, se alguém precisar falar alguma coisa que não está passando, eu peço que use o áudio, por gentileza. Então, a questão correta é o sistema ERP, ele tem essa funcionalidade de integrar um banco de dados para que a tomada de decisão fique mais facilitada, no sentido de que eu, como gestor, eu consigo visualizar todas as áreas funcionais. Então, a resposta correta é a resposta C. Questão número 2, de acordo com os princípios de segurança da informação, inclusive nós temos um capítulo que trata de segurança da informação, avalie as afirmações a seguir. A confidencialidade garante que os dados sejam acessados somente por pessoas autorizadas. A integridade assegura que os dados sejam precisos e protegidos contra alterações indevidas. A disponibilidade refere-se à proteção de dados contra vazamentos para concorrentes. Então, é correto que se afirma em... A resposta correta é a C, que é a 1 e a 2. Então, a segurança dos dados, ela diz respeito a essa
integridade, então nós temos segurança de que os dados que nós vamos disponibilizar para aquela empresa sejam utilizados somente para aquela finalidade ao qual nós autorizamos, e isso garante uma segurança maior para nós como usuários, principalmente quando a gente trata de gestão pública. Então nós temos toda a sociedade utilizando serviços públicos, e a segurança de dados, ela diz respeito a essas questões que são tão caras, tão essenciais aí para essa utilização para o usuário de um serviço público. Questão número 3, no contexto da gestão de sistemas de informação, a fase da análise de requisitos é fundamental para identificar as demandas dos usuários e garantir que o sistema atenda às necessidades organizacionais. B, evitar testes e validações posteriores ao desenvolvimento. C, garantir que os custos sejam sempre reduzidos, mesmo com perdas de funcionalidade. D, documentar apenas aspectos técnicos, sem considerar os processos organizacionais. Letra E, evitar a interação com os usuários durante o desenvolvimento do sistema. Então, a resposta correta é a alternativa A, identificar as demandas dos usuários e garantir que o sistema atenda às necessidades organizacionais. Então, essa é a fase da análise dos requisitos. A gente tem várias outras fases que são mencionadas também no nosso material, do planejamento, análise, que inclusive elas vão aparecer em outras questões. Então, a análise diz respeito a identificar as demandas dos usuários, inclusive isso é um dos pontos que a gente mencionou, que é bastante importante. Então, nesse momento, eu preciso de levantar quais são as reais demandas do usuário, demandas relacionadas a que tipo de informação ele precisa, qual a periodicidade que ele vai precisar daquelas informações, e várias outras questões para que aquele sistema de informação ele realmente atenda a essas necessidades que aqueles usuários, que aqueles tomadores de decisão precisam. Questão número 4. Os sistemas de CRM têm como principal objetivo, nós tratamos de vários tipos de sistema, então, sistema de planejamento, de cadeia de suprimentos, gestão de cadeia de suprimentos, esse sistema que está relacionado com clientes, relacionamentos, o ERP, que é o que a gente viu na questão número 1, se não me engano, que tem esse objetivo de integrar as áreas funcionais. Então, nesse caso aqui, essa questão trata do CRM. Então, o principal objetivo, automatizar os processos operacionais internos de uma organização, facilitar o controle financeiro da empresa, gerenciar e melhorar o relacionamento com os clientes, integrando informações e interações, proporcionar controle logístico na cadeia de suprimentos, substituir sistemas de ERP na gestão organizacional. Então, a resposta correta é a C, que é um sistema voltado mesmo para esse relacionamento com o cliente, gerenciar e melhorar o relacionamento com os clientes, integrando informações e interações. São sistemas que vão ter um banco de dados relacionado ao comportamento desse cliente, do usuário principal, quais são as necessidades daquele cliente, e a partir disso ele vai dar um relacionamento, criar um relacionamento com esse cliente, dar um tratamento que está de acordo com o que aquele cliente realmente precisa. Se a gente pensar aí uma analogia com as organizações privadas, é o tipo de sistema que a gente tem em grandes supermercados, que se o supermercado realmente fizer uma gestão adequada do CRM, ele vai
entender o comportamento de compra de todos os seus usuários, e ele vai direcionar promoções específicas para aqueles clientes que realmente têm aquele consumo, aquela necessidade. Então, é um tipo de sistema essencial para gerar um relacionamento que seja positivo com o cliente, com o usuário. Questão número 5, considere as características dos sistemas ERP. Foquem nesse sistema, então ele apareceu em outra questão, provavelmente vai aparecer em outro, porque ele é um sistema que é muito importante para a tomada de decisão para o gestor. Integram informações de diferentes áreas da empresa em uma única base de dados, automatizam exclusivamente o setor de vendas, sem impacto em outras áreas, demandam um processo de adaptação organizacional durante a implementação. Então, a resposta correta é a C, que se referem às assertivas 1 e 3, vou reforçar ela com vocês. Integram informações de diferentes áreas da empresa em uma única base de dados. Esse é um dos pontos mais fortes que a gente tem no ERP. Ele facilita para que o gestor tome decisões realmente com base em um banco de dados único de todas as organizações. Esse gestor ele não vai precisar acessar o sistema financeiro para ter informações financeiras, acessar o sistema de vendas para ter informações de vendas. Em um único sistema, ele consegue acessar todas as áreas funcionais da empresa. E a assertiva 3 demanda um processo de adaptação organizacional durante a implementação. Qualquer sistema de informação, ele vai precisar dessa adaptação, ele vai precisar da conscientização de todos os usuários para que eles entendam exatamente qual a finalidade daquele sistema, por que nós estamos trocando de sistema de informação, e ele precisa também de um treinamento para todos os envolvidos. Sem esse processo de adaptação organizacional, com certeza vai ser um processo muito mais tortuoso, porque os usuários não vão entender o motivo daquela mudança e muitas vezes eles não vão saber manusear de forma correta. Quando a gente fala em serviço público, em gestão pública, isso é muito mais grave, porque nós temos usuários que vão ser impactados em várias áreas, em vários pontos. Esses usuários, eles têm percepções diferentes, eles têm muitas vezes uma capacidade técnica, um nível de escolaridade diferenciado. Então, o gestor público ele tem que pensar em tudo isso. Eu trabalho muito com disciplinas de políticas públicas no mestrado, e esse é um dos pontos que a gente fala bastante. As políticas públicas, elas precisam ser pensadas pensando no usuário final, que muitas vezes esse usuário, essa pessoa que vai ser impactada, ele às vezes não tem uma internet fácil para acessar um aplicativo de um serviço público, tem que ser um aplicativo que vai ser muito simples de utilização. Eu preciso também passar por esse processo de adaptação, de educação a essas pessoas. Então, muitas vezes eu preciso de pontos de atendimento para auxiliar nesse processo. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala de um sistema de informação, de algo que vai também ser utilizado pelo cidadão, pelo usuário final. Questão 6, no âmbito de segurança de informação, o conceito de disponibilidade garante que os dados sejam acessíveis exclusivamente durante o horário comercial, as informações estejam protegidas contra acessos indevidos de terceiros,
As informações estejam acessíveis a usuários autorizados sempre que necessário. Os dados sejam replicados em servidores locais para maior controle. Apenas informações financeiras sejam preservadas em backups frequentes. Então, pessoal, essa questão da disponibilidade é um fator que esse gestor de informação, ele precisa pensar. O sistema de informação, ele vai ter dados disponibilizados e isso precisa ser disponível e acessível a todos os usuários que precisam daquela informação naquele momento. Reforço aí, destaque para esse aspecto de autorizados. Então, o sistema de informação ele vai ser todo desenhado para que as pessoas autorizadas a acessarem aquela informação tenham essa informação no momento que elas precisam e que esses dados estejam atualizados, precisos. Se a gente consultar um sistema de informação que vai te disponibilizar uma informação que não está atualizada, aquele sistema ele vai ficar com a credibilidade prejudicada. Então, é um ponto essencial que o gestor precisa também se atentar. Questão número 7, um sistema de suporte à decisão é projetado para processar transações financeiras rotineiras de forma automatizada, fornecer análise de dados e modelos que auxiliam gestores em decisões estratégicas e táticas, monitorar exclusivamente a infraestrutura tecnológica de uma organização, automatizar o envio de informações entre departamentos sem análise de dados, substituir a gestão humana em decisões operacionais. Então, a resposta B é a correta. O sistema de suporte à decisão é projetado para fornecer análise de dados e modelos que auxiliam gestores em decisões estratégicas e táticas. Então, nós temos um sistema, que é o sistema de processamento de transações, que é um sistema básico de registro. Nós temos um sistema, que é o SIG, Sistema de Informações Gerenciais, que ele está relacionado com tomadas de decisões de gerente de nível médio, e nós temos o sistema de apoio à decisão ou de suporte à decisão. Essas siglas, elas podem variar dependendo do autor, que é um sistema voltado para essa parte que ela está mencionada na alternativa B. Análise de dados e modelos que vão auxiliar os gestores em decisões estratégicas, que esse é um ponto que destaca a questão do suporte à decisão, que as decisões elas são estratégicas. Então, vai ser aquele gestor que precisa de informações agrupadas, muitas vezes de várias unidades. Se a gente pensar num gestor em saúde, o gestor em saúde, ele precisa ter informações relacionadas a todos os postos de saúde da cidade, a todos os hospitais, para que ele tome decisões, por exemplo, de suprimentos, decisões de em que unidades que seria interessante eu abrir um posto de saúde, porque elas estão muito lotadas e ela concentra regiões que estão muito próximas, mas que não tem posto de saúde, então todas se voltam para aquela unidade. Isso tem que ser pensado por meio de um suporte à decisão, de um sistema que possa fornecer para ele essa visão estratégica. Questão número 8, Vinícius ou outra pessoa, está aparecendo para vocês normal, né? Questão 8. Caso não apareça na sequência... sim, tudo certo. Tá. Então, questão 8, sobre a importância do processo de modelagem de processos na implementação de sistema de informação, avalie as afirmações.
Eu vou explicando cada um, então a resposta é a C, que é a 1 e a 3. Eu vou explicar os motivos. Então, modelagem de processos na implementação de sistemas de informação permite mapear os fluxos de trabalho, identificar gargalos antes da automação. Então, essa assertiva está correta. Realmente, a modelagem de processos, ela vai mapear todos esses fluxos de trabalho. Então, como acontece cada atividade dentro daquela unidade para que ele possa entender, resolver os gargalos, porque uma questão de sistema de informação, pessoal, que precisa ficar bem clara, se eu tenho uma unidade com processos deficitários, cheio de problemas, cheio de gargalos, como fala aí nessa assertiva, se eu simplesmente automatizar, criar um sistema de informação, o que eu vou ter? Antes eu tinha problemas, agora eu passei a ter problemas informatizados. Então, é muito importante que eu precise, que eu mapeie processos, que eu corrija esses processos para informatizar quando esses gargalos estejam resolvidos. Assertiva 2 elimina completamente a necessidade de etapas de teste do sistema, então essa está incorreta. Assertiva 3 facilita a adaptação do sistema às demandas específicas da organização, então também está correta, porque nesse processo de modelagem, quando eu vou implementar o sistema, eu preciso adaptar, como a gente falou, acho que na questão anterior, as demandas específicas da organização, que é um problema quando a gente tem um sistema de informação que dá super certo em uma organização e simplesmente eu compro aquele sistema de informação, implemento na minha empresa sem essas adaptações. Isso é bem perigoso por causa dessa questão das demandas daquela organização, das necessidades daqueles usuários. Então, fiquem atentos a essas necessidades de adaptação que eu preciso fazer também em sistema de informação. Questão número 9. No contexto de sistemas de informação, a fase de implantação refere-se a colocar o sistema em funcionamento, treinando usuários e ajustando processos. Então, a resposta certa é a C, colocar o sistema em funcionamento, treinando usuários e ajustando o processo. A questão 9, pessoal, então, ela trata de implementação do sistema. Então, é necessário, como a gente falou, eu acho que até em questões anteriores, colocar o sistema em funcionamento, treinando usuários e ajustando processos. Então, as incorretas, identificar as necessidades dos usuários para criar um modelo de requisitos. Numa questão anterior, a gente falou sobre essa questão de requisitos, mas em outra etapa dos sistemas de informação, de planejamento. Então, na fase da implementação, são esses pontos que são necessários. Testar os componentes técnicos do sistema antes da sua implementação, isso também não se refere à fase da implantação. Planejar os custos do sistema para garantir viabilidade econômica, não é na fase de implantação. Monitorar exclusivamente o desempenho da infraestrutura de TI. Sempre que vocês verem questões que estão exclusivamente, vocês deem uma analisada melhor, porque muitas vezes ela retira outros fatores que também seriam importantes. Então, na fase de implantação, o foco é colocar o sistema em funcionamento, treinando usuários e ajustando processos. A questão 9, ela trata da confidencialidade na segurança de informação. Então, o conceito de segurança da informação,
conceito de confidencialidade, a questão correta é que as informações sejam protegidas contra acessos não autorizados. Então, isso diz respeito àqueles dados serem confidenciais e só serem disponibilizados para aquela finalidade e para aquelas pessoas que estão autorizadas a consultar aquela informação. Então, as alternativas incorretas, elas estão relacionadas, os dados estejam disponíveis a qualquer momento, para qualquer pessoa. A gente teve uma questão anterior que falou sobre dados disponíveis para as pessoas autorizadas. Então, esses dados disponíveis para qualquer pessoa não está relacionado com confidencialidade. Apenas backups locais sejam realizados para preservar os dados. Isso também não se relaciona diretamente com a confidencialidade. As informações sejam acessíveis exclusivamente durante auditorias financeiras, também não é esse o intuito. Os dados sejam compartilhados entre usuários sem restrições. Não. Então, a gente sabe que quando se trata de segurança da informação, existe toda uma segurança, uma garantia ao usuário, ao quem está disponibilizando aquelas informações, que elas serão consultadas, visualizadas, somente as pessoas autorizadas e naquela finalidade a que ela se refere. Questão número 11, que diz respeito a etapas de desenvolvimento de um sistema. Considere as etapas de desenvolvimento de um sistema de informação. Assertiva 1, planejamento que envolve análise de viabilidade e definição de objetivos. Essa está correta. Assertiva 2, implementação, onde o sistema é colocado em funcionamento com ajustes e treinamento. E a 3, descarte, que prevê a substituição de sistemas após falhas. Então, a 1 e a 2 são as corretas, que corretamente dizem respeito a algumas etapas do desenvolvimento de um sistema de informação. Questão número 12 diz respeito ao BI, que está relacionado com gestão da inteligência. O principal objetivo de um sistema de BI a correta é a C. Então, na C eu vou explicar e por que não estão. Processar transações diárias de forma automática. Gente, o sistema que está relacionado com processamento de transações diárias e rotineiras é um outro sistema, é o sistema de processamento de transações. Monitorar a infraestrutura de TI da organização, não é o foco do BI. C, transformar dados brutos em informações relevantes para suporte à decisão. Essa é a alternativa correta. Inclusive, no material que vocês receberam, eu coloquei vários exemplos de painel de indicadores que estão presentes aí nos BIs, vários dashboards que a gente mostrou lá como exemplo, porque são dados brutos que são colocados, processados, são colocados disponíveis ao gestor para que ele tome decisões mais acertadas para aquele ambiente. Alternativa C, que está incorreta, descentralizar o armazenamento de informações financeiras, não é o foco do BI. E a alternativa E, que também está incorreta, automatizar tarefas rotineiras e eliminar trabalho humano. Também não é o foco do BI. Questão número 13 diz respeito a desafios na implementação de ERP. Gente, a gente já viu várias questões aqui passando relacionadas com ERP. Então, foquem aí, ERP, CRM, a gestão da cadeia de suprimentos, também é um outro sistema que a gente aborda, e as etapas dos processos de sistemas de informação, processos de
de implementação, de planejamento, monitoramento, tem todos esses pontos focados. Na verdade, todo o conteúdo, né? Então, foquem em todas essas partes aí essenciais. Então, na implementação de um sistema ERP, pessoal, vocês já viram o que é ERP, né? Então, aquele sistema que concentra os dados de todas as unidades em um único banco de dados. O principal desafio está em garantir o treinamento adequado dos usuários para utilizar o novo sistema de forma eficiente. Então, a gente falou também sobre a questão da adaptação organizacional, treinamento. Na implantação de um sistema ERP, o principal desafio está em garantir o treinamento de usuários e adaptação organizacional às mudanças, que é a resposta correta, e nós já falamos também um pouquinho em questões anteriores. Alternativa B, automatizar exclusivamente processos financeiros, não é esse o foco do ERP. Alternativa C, eliminar a necessidade de sistema CRM na empresa. Lembrando que nós vimos o CRM em questões anteriores, que é o sistema voltado para o relacionamento com o cliente. Alternativa D, substituir todo o hardware utilizado na organização. Não é o foco também do ERP. Alternativa E, reduzir custos sem comprometer a integração. Não é o foco principal do ERP, nem o principal desafio. Então, a resposta correta é A. O principal desafio é garantir o treinamento de usuários e a adaptação organizacional às mudanças. Porque muitas vezes os usuários estavam habituados a sistemas isolados, com banco de dados relacionados somente àquele setor, e quando a gente vai implementar o ERP, ele tem que ter essa integração com outros sistemas. Para isso, eu preciso, como eu disse anteriormente, qualquer sistema de informação, a gente precisa dessa adaptação organizacional. Questão número 14, que trata sobre gestão do conhecimento. Então, o conceito de gestão do conhecimento em sistemas de informação está relacionado a armazenar informações exclusivamente em servidores locais, não é o foco da gestão do conhecimento. Essa é a resposta correta, porque eu já vou explicá-la. Capturar, organizar e disseminar o conhecimento para gerar valor organizacional, sim, esse é o foco da gestão do conhecimento, que vai auxiliar, então, os sistemas de informação com esse objetivo, vai concentrar e vai processar informação, transformá-la em conhecimento. Vocês viram lá, quando fala de gestão de conhecimento, tem uma hierarquia, dados que vão ser processados, se tornam informação, que vão ser processados e se tornam conhecimentos, para gerar valor organizacional. C, garantir que apenas a alta direção tenha acesso às informações, não. Alternativa D, substituir o uso dos sistemas ERP e BI na organização, esse não é de forma nenhuma o objetivo da gestão do conhecimento. Alternativa E, automatizar decisões operacionais sem intervenção humana. Então, a resposta correta é a B, e essa também está bem simples. Questão número 5, ela trata da definição correta de sistemas de informação. Então, as incorretas, vou passar por elas aqui rapidamente. Um conjunto de elementos interdependentes que realizam funções independentes, não. Um grupo de componentes isolados que armazenam dados, também não. Um método exclusivo para automatizar processos financeiros de uma organização, também incorreta. Um sistema fechado que não interage com o ambiente externo, errado. Então, a definição correta é a C, que diz que um sistema de informação pode ser definido como uma combinação de elementos interrelacionados
que processam e distribuem informações para apoiar a tomada de decisão. Que é esse o objetivo dos sistemas de informação, que é um conceito que perpassa aí todos os capítulos, mas que vocês também viram lá no início da nossa disciplina. Questão 16, que eu já dei um spoiler desse conceito em duas questões anteriores. Então, a relação entre dados, informação e conhecimento. Então, já explicando aí, os dados, eles são elementos brutos. Esses dados, inicialmente, nesse status, eles não têm muito valor para o gestor. Eles precisam ser processados para que se tornem informações, que são os dados processados e agrupados com significado. E as informações, elas se tornam, depois de aprimoradas, processadas, elas se tornam conhecimento, que é a aplicação da informação no contexto organizacional. Então, aí, a nossa resposta correta são as três, então vamos rever. Dados são elementos brutos que isoladamente possuem pouco valor, essa é correta. Informações resultam do processamento e agrupamento de dados, conferindo-lhes significado, também está correta. Conhecimento é o resultado da aplicação de informação no conhecimento organizacional, também está correta. Questão número 17, ela diz respeito a sistemas abertos e fechados, também é um conceito muito importante na gestão. Os sistemas fechados são sistemas que não interagem com o ambiente externo, eles operam de forma isolada e são menos flexíveis às mudanças. Os sistemas abertos, eles interagem com o ambiente externo, influenciam e são influenciados e têm maior flexibilidade. De forma geral, pessoal, as organizações, elas são sistemas abertos. Se uma organização, ela resolver, não, eu quero ser um sistema fechado, ela é uma organização fadada ao insucesso. Se for uma privada, ela não vai se remodelar, não vai ser flexível aos ajustes necessários e ela vai fechar porque ela não vai ter mais clientes. E uma organização pública como sistema fechado é impensável, principalmente porque a gestão pública, isso já foi falado em várias disciplinas, vocês já devem ter ouvido falar isso. Gestão pública, além dos objetivos que a gente tem de eficiência, eficácia, a gente tem um objetivo de impacto social. Então, é praticamente impossível que uma organização pública seja um sistema fechado. Então, a questão 17, o que diferencia um sistema aberto de um sistema fechado? Resposta correta é a A. Sistemas abertos influenciam e são influenciados pelo ambiente externo, enquanto sistemas fechados não interagem com o ambiente, que é impensável aí para praticamente todas as organizações. Incorreto aí, sistemas abertos operam sem a necessidade de dados externos, que é o contrário, né? Enquanto sistemas fechados dependem desses dados. Sistema fechado possui maior flexibilidade para mudanças, enquanto sistemas abertos são rígidos, está incorreto, porque está trocado o conceito. Sistemas fechados são mais eficientes em uma organização de grande porte? Não. Sistemas abertos, as organizações são sistemas abertos e elas precisam, independente do setor, tá? Não há diferença significativa entre sistemas abertos e fechados. Há, sim, tem diferenças gritantes entre os dois. Questão 18, diz respeito, então, a dois sistemas que a gente já tratou. A 18 e a 19, que diz respeito ao ERP e ao CRM. Então, questão 18, em se tratando dos sistemas integrados, a principal vantagem do sistema ERP, a correta é a B.
Então, é facilitar a integração de dados e processos entre diferentes áreas da organização. Nós tratamos disso também em outras questões. Ele vai concentrar um banco de dados único, que vai disponibilizar acesso às outras áreas. Ele facilita muito. O foco dele é a integração de informações de unidades gerais da organização. O CRM também, a gente viu em questões anteriores, é um sistema que está relacionado com a gestão do relacionamento com o cliente, é essa a tradução do termo, que ele vai gerenciar e fazer com que esse relacionamento com o cliente ele seja mais próximo, que realmente eu disponibilize produtos, serviços que se alinham com as necessidades do meu cliente, do meu usuário. Então, a questão 19, de acordo com nossa disciplina, o sistema de CRM é projetado para, resposta correta é a B, gerenciar e melhorar o relacionamento com os clientes, que é o que eu acabei de explicar. Então, ERP, integração dos sistemas organizacionais, integração por meio de um único banco de dados, e o CRM é um sistema voltado para melhorar o relacionamento com o cliente. A gente tem um outro sistema também, que é mencionado no capítulo, que é o sistema ligado à gestão da cadeia de suprimentos, que ele vai acompanhar um determinado produto por todas as etapas, por todos os atores da sua cadeia. Então, seria algo como, lá na matéria-prima, eu já tenho um sistema que está monitorando toda a caminhada dessa matéria-prima até ela chegar na organização, se transformar em um produto mesmo, em um bem, até que ele seja disponibilizado e ele vá para distribuidores, até que ele chegue no consumidor final. Então, isso é muito importante, um sistema muito importante para um gestor que tem que acompanhar uma cadeia muito grande. Então, a gente tem vários casos de gestão da cadeia de suprimentos, de sistema que fazem esse acompanhamento desde o início da sua trajetória. Por fim, a questão número 20, também tratando aí de gestão do conhecimento, o principal objetivo da gestão do conhecimento em uma organização, a alternativa correta é a B, transformar informações em valor por meio de aprendizado e aplicação prática. Então, a gestão do conhecimento, pessoal, ela vai utilizar as informações para gerar conhecimento organizacional e disponibilizar esse conhecimento organizacional para o gestor no momento que ele precise dessas informações, tá? Então, está muito ligado com gestão de forma geral. Então, os outros estão errados aí. Então, armazenar informações exclusivamente em servidores locais, não tem nada a ver. Reduzir os custos operacionais, eliminando etapas de análise, também não tem a ver com gestão de conhecimento. Garantir que os dados brutos sejam organizados sem processamento, não, eles precisam de processamento. Quando eu mostrei aquela pirâmide, então é isso que vai fazer com que os dados sejam processados, se tornem informação, que se tornem conhecimento. E o substituir completamente a participação humana nas decisões organizacionais. Totalmente errado. Inclusive, pessoal, um dos pontos que a gente aborda muito na disciplina é a questão da inteligência artificial apoiando os sistemas de informação. Então, tem vários casos lá, exemplos dos BIs sendo acrescentados com inteligência artificial. Isso hoje tem, assim, crescido muito essa utilização, e eu trabalho em um mestrado específico chamado Governança e Transformação Digital, que é um mestrado voltado para órgãos públicos, e inclusive eu tenho orientandos de grandes órgãos aqui, federais, estaduais, que têm utilizado muito nos seus sistemas de informação
gerando informações para tomada de decisão da inteligência artificial. Então, hoje a gente tem muitos avanços na área pública em sistemas de informação. Tem um congresso aqui no Brasil muito interessante, que é o EBAP, é o Encontro de Administração Pública. Se um dia tiverem oportunidades, é muito interessante de ir, porque lá eles apresentam vários casos, e ele é voltado só para a gestão pública. Ele apresenta vários casos de órgãos que estão se organizando muito bem nesse sentido e gerando inovações, gerando novos produtos para que isso aconteça. Inclusive, no último EBAP desse ano, que eu fui também, foi em Brasília, eles apresentaram um produto muito interessante, que é um chat GPT do TCU. De forma geral, o chat GPT ele não tem informações que são 100% confiáveis. Espero que vocês saibam disso também. Tudo tem que conferir, editar, mexer. Mas o TCU, ele criou um chat GPT utilizado somente internamente, que tem precisão de dados. Então, ele utiliza o banco de dados do TCU, que é um banco de dados gigante, para facilitar a tomada de decisão, a construção de documentos. Fiquem sempre atentos aí a essas inovações que acontecem, porque muita gente tem um pensamento de que só nas organizações privadas que existe essa evolução, essa melhoria contínua, essa implantação de inteligência artificial, e eu espero que tenha ficado muito claro para vocês que nós temos isso, sim, avançando cada vez mais na gestão pública. Eu estou muito ligado, assim, por causa do programa, das pesquisas, em sistemas de informação vinculados a órgãos públicos. Eu trabalho, tem vários orientandos aí de mestrado, doutorado, que estão tratando diretamente desses temas, e a gente tem muita evolução na gestão pública. Então, de forma alguma, desacreditem da gestão pública nesse sentido, que a gente tem, sim, muitas iniciativas legais, tá? E vocês, como gestores públicos, como futuros gestores públicos, para quem não atua ainda, vocês têm essa responsabilidade de levar esse pensamento, esse alinhamento de que a gestão pública de qualidade, ela é possível e cada vez mais avançada, tá? Vou parar de projetar para poder falar com vocês aqui melhor. Bom, pessoal, então estou agora visualizando. Se alguém tiver alguma pergunta, não tiver ficado claro, algum ponto, fique à vontade, tá? Vinícius, tem alguma pergunta no chat ou não? Fernando, pode falar, No Fernando. chat não teve ainda, professora. É só aqui mesmo. Bom dia, professora. Fernando, Tudo bem? Bom dia. Eu gostaria de informação sobre essa revisão que a gente acabou de fazer. Eu fiz ela aqui, mas o que diz aqui é que a minha pontuação é 0. Isso é depois corrigido e acrescentado ponto, ou é porque ficou algum fora do prazo, alguma coisa assim? Você pode me informar? Sim. Vinícius, você quer responder? Você que tratou diretamente do lado. Sim, eu não coloquei a pontuação porque nesse simulado vai ficar um pouquinho diferente, né, do que da outra vez. Então, se você teve a participação no simulado, já vai contar o ponto. Então, ele é o ponto completo. Não é por acertos, né, igual foi no último. Por isso que ela está zerada, mas se você participou, já vai ter a pontuação. Já vai ficar registrado lá a participação. Né? Presente de Natal esse aí, viu, gente? Pra não falarem que a gente não é bonzinho. Mais alguma dúvida? Professora, eu não consegui acessar antes, mas eu assisti a aula hoje, fiz o simulado aqui com vocês. Isso aí eu posso acessar depois ainda, contar ponto ou não? Não, não vai ter ponto. É Aldrin, né? Não, Aldrin, não vai ter a pontuação. Se você acessou e fez o simulado, você já vai receber a pontuação.
Uma pergunta se eu posso fazer depois. Eu não consegui acessar antes da aula. Ah, sim, sim, pode. Isso, eu deixei até uma Tá. mensagem fixada aí, ó. Ela vai estar disponível, o simulado vai estar disponível até o dia 7, o próximo sábado. Que aí vocês podem Perfeito, estudar até antes da prova um pouquinho. Bom, pessoal, acho que não tem nenhuma das mãozinhas. Eu espero que tenha ficado claro para todos. E agora é o momento de vocês revisarem os conteúdos. O Vinícius deve passar para vocês aí as questões do material. Vocês vão receber aí em formato de Word também, e os slides e a gravação, tá? Então, eu desejo uma prova excelente para todos. Como vocês viram, as questões estão bem assim relacionadas com o conteúdo, e eu tentei abordar os assuntos de forma geral, viu? Desejo a todos uma excelente A2, que a gente não precise ter prova final, porque vai ser todo mundo aprovado. Se atentem aí ao restante do material, tá? E muito obrigada para vocês. Um ótimo final de semana. Vinícius, deixei de falar alguma coisa? Se quiser acrescentar, pode ficar à vontade. Não, é só isso mesmo, só desejar bons estudos aí para todo mundo e que aproveitem também o final de semana aí para estudar, viu? Tem um outro ainda, né? Mas vai estar disponível lá, a gravação já vai estar na próxima segunda, disponível para vocês. Gente, tem um ali pedindo Só tenho mais dicas, uma gente. pergunta. Com essa revisão. Ah, pode falar. Com essa revisão aí, não precisa nem de dicas, não, tá? Pode falar, Fernando. Fernando, né? Eu queria perguntar sobre os fóruns. A gente tem o prazo até de hoje para fazer todos ou até o dia da prova? Tá. Deixei disponível até o dia 7 também. A coordenação pede pelo menos uma semana antes da prova, né? Que seria na próxima segunda. Só como a aula de vocês é no sábado, aí eu vou deixar disponível até o sábado também. Ok. Então tá bom, pessoal. Então, um ótimo final de semana, que não é de descanso, porque vocês estão cheios de provas aí iniciando. Então, acabou o final de semana de descanso. Então, boa avaliação para todos, tá? Não só da minha disciplina, mas todas as disciplinas aí. Um abraço para vocês, pessoal. Bom rever-vos. Bom dia, professora. Bom final de semana.